Só que não tem esse negócio de, oh meu Deus, os homens têm uma dívida histórica patriarcal com as mulheres. Isso é balela, isso é besteira. E não adianta falar, mas aí mulher era abusada, a mulher tinha menos direitos, escambau. Não, cara, a mulher podia trabalhar, mulher podia ter propriedade, podia administrar propriedade. Só que o detalhe é que no final das contas era só o pessoal, as mulheres de casta super, super ricas que tinham acesso a isso. Só que não tem esse negócio de, oh meu Deus, os homens têm uma dívida histórica patriarcal com as mulheres. Isso é balela, isso é besteira. Porque mesmo assim na situação mais patriarcal de um século atrás, ainda assim as mulheres elas tinham uma vida mais segura e mais confortável do que o homem comum. Especialmente quando tu tinha jornadas de trabalho que iam até 16 horas por dia por aí. Era o homem que era o protetor, o provedor e que estava ralando ali para a família ter o que comer na mesa. Mas enfim, então nesse caso ali, o que eu discuti ali com o Hernani era isso, tem que acabar com o assistencialismo, acabar com o estado de bem-estar social, acabar com subsídios e acabar com leis feministas. E eu tô falando realmente de uma coisa aqui que o pessoal vai achar radical, especialmente aquele pessoal que acha que a primeira e a segunda onda feminista foram o máximo, acabar com essa ideia que, por exemplo, a empresa tem que pagar o mesmo salário para homem e mulher. Não, cara, deixa o mercado decidir. Até mesmo se tiver uma empresa que tem uma mulher que é um funcionário excepcional, ela pode até ter um salário maior que os colegas homens, entendeu? Se o desempenho deles for menor, por que não? Só que é o Estado que tem que decidir, não é o Estado que tem que decidir. É as empresas que têm que definir e daí tu tem um ambiente mais meritocrático. Mas por que eu digo isso? Porque, em primeiro lugar, o homem ele é bem mais resiliente ao estresse, por causa da testosterona. Não é à toa que sempre é o homem que pega os empregos mais pesados, que exigem mais esforço físico, que são mais arriscados, até mesmo por causa do instinto de dominância do homem, ele está mais predisposto a buscar ocupações arriscadas se a recompensa for alta. É como se ele estivesse fazendo meio que uma aposta com a própria vida, certo? Enquanto as mulheres, por outro lado, elas buscam sempre empregos mais confortáveis, mais seguros, até mesmo jornadas menores, certo? Para que elas possam ter um equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada. Como sempre aconteceu, certo? Esse negócio de ficar pressionando a mulher nas últimas décadas para competir com o homem não está funcionando e não é à toa que se tu pegar as pesquisas a respeito da satisfação e da felicidade masculina comparada com a feminina, tu vai ver que nos últimos 5 décadas a dos homens só cresceu e a das mulheres diminuiu. Por quê? Porque a mulher ela tinha a opção de ser uma dona de casa, de trabalhar menos. Hoje em dia ela não tem mais essa opção. Enquanto o homem ele pode, em muitos casos hoje em dia, casar mais tarde, ou simplesmente ficar solteiro e só ter que bancar a si mesmo, não ter mais que ficar bancando uma família inteira. Então veja bem, mesmo que tu pegue e tu comece a transformar as mulheres legalmente em uma classe privilegiada, a questão é que biologicamente o homem já está alguns milhares de anos à frente. Então se o homem ele for consciente e tomar as decisões corretas na vida dele, ele ainda assim consegue ter uma vida melhor, mesmo numa situação que está o governo e as leis detonando com ele. Mas enfim, então basicamente para tu empoderar os homens tu só precisa... Você sabe o que está realmente acontecendo no Brasil? Existe um segredo que está sendo escondido de você. E ninguém quer que você descubra. Mas eu revelei tudo. Gravei um webdoc cinematográfico com fatos e verdades que podem mudar sua forma de enxergar o país. Assista antes que tirem do ar. O link está na descrição ou no meu perfil. Ah, e para você que me seguir aqui no YouTube E também no meu canal secreto, vou liberar gratuitamente um curso completo sobre como ganhar dinheiro na internet. Tá tudo na descrição. Vai lá agora. Acabar com leis feministas, certo? E eu não tô falando só de terceira e quarta onda, eu tô falando de terceira, quarta, primeira e segunda onda, certo? Até mesmo, que nem eu já falei aqui no canal, tu pode dar um direito de voto para as mulheres que são independentes e pagam imposto de renda, mas quem não paga imposto de renda não tem que votar, seja homem ou seja mulher. Isso seria eliminar ali a primeira onda. Eliminando a primeira onda feminista, tu consegue fazer reformas com o estado de bem-estar social, com os assistencialismos, aí tu consegue reduzir assistencialismo, reduzir o estado de bem-estar social, para daí a mulher, se ela quer recursos, busca um homem, não busca o Estado. E daí a segunda onda feminista é simplesmente isso, tirar o Estado de dentro das empresas. Deixar a empresa definir quem vai receber salário menor ou maior, independente de raça, sexo e etc. Porque o resultado final é um resultado no qual, simplesmente por uma questão biológica, a maioria dos homens vai estar acima da maioria das mulheres. Vai ser meio que uma virada da regra 80-20.
certo? Tu vai ter ali 80% dos homens com direito político e 80% dos homens com salários mais altos que os das mulheres, e daí em contrapartida tu vai ter só uns 20% de mulheres com direitos políticos e uns 20% de mulheres com salário igual ao dos homens ou acima dos homens, certo? Quando tu vai definir regras, certo, planejamento para tua sociedade, tu não tem que focar nas exceções, tu tem que focar na maioria, e a maioria é isso. Na sua grande maioria, os homens eles têm uma capacidade maior que as das mulheres e eles estão mais dispostos a fazer jornadas mais longas em trabalhos mais arriscados. Eles têm que ser recompensados adequadamente, certo? E se tu pegar a maioria, também é a mesma coisa. A maioria das mulheres não é tão chegada assim em trabalhar, não quer ter uma jornada longa, não quer ter um trabalho arriscado, certo? Quer ficar fazendo mais aquele papel da casa e tudo mais. Só que daí se tu falar isso pro pessoal igualitário, ainda mais com o pessoal feminista ferrenho, meu Deus, isso é uma heresia absurda. Como assim tu tá dizendo que os sexos são diferentes? E pior, como assim tu tá dizendo que um sexo é mais capaz pro trabalho e etc, e até produção acadêmica que o outro? Mas enfim. Então basicamente, se tu fizer isso, tu vai ter um resultado, uma situação no qual tu vai ter mais homens acima das mulheres e automaticamente tu burlou a hipergamia. Tu fez um Game Shark na hipergamia. Porque daí, ao invés de tu ter 4 mulheres correndo atrás de 2, ou não, de um cara que tá no topo, tu pode chegar numa situação de tu ter, sei lá, 8 ou 6 mulheres atrás de 6 homens que estão acima dela, certo? Tu começa meio que even the playing field, tu começa a deixar o negócio um pouco mais justo, certo? Aliás, eu lembro até hoje de um comentário uma vez que eu fiz num vídeo do TFM há muito tempo atrás, que era abordando realmente essa questão do empoderamento feminino e etc. E daí, nesse comentário, eu peguei meio que umas fases, né? Primeira, segunda e terceira onda feminista, na qual eu abordei meio que o seguinte: tu pega ali na fase lá da primeira onda feminista, fazia todo sentido o cara ser provedor, sustentar a mulher, sustentar os filhos, etc. Mesmo porque as mulheres, em sua grande maioria, não iam para a universidade, não iam para o mercado de trabalho. Então veja bem, na fase da primeira onda feminista, para a maioria esmagadora das mulheres, era fácil encontrar um homem que estivesse acima delas. Resumindo, para todas elas, o instinto lá da hipergamia ia ficar satisfeito, certo? E o homem, por causa dessa não entrada de mulher no mercado de trabalho e também nas universidades, ele tinha meio que uma reserva de mercado para emprego para ele. E não só isso, ele tinha menos competição, porque era só homens trabalhando e estudando, certo? Chega a segunda onda, o que acontece? Segunda onda, mulher entra no mercado de trabalho, entra nas universidades, certo? Já expliquei como é que funciona a parte de economia, tu aumenta a mão de obra, tu reduz os salários de todo mundo, isso é regra econômica básica. Então veja bem, chegou a segunda onda feminista, a mulher ainda exigia um homem que estivesse acima dela, ainda existia aquela pressão para que o homem sustentasse a mulher e a família, etc. Só que agora o homem ele não tinha mais uma reserva de mercado para trabalho e para estudos e ainda tinha que competir com as mulheres, ok? E daí chegando, por exemplo, em terceira onda feminista, uma coisa que não chegou a acontecer aqui no Brasil, mas aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, que Eles não querem que você saiba disso, mas hoje eu vou revelar a falha que destrói corretoras e como você pode usá-la para finalmente virar o jogo. Sei que fomos gerados para sermos prósperos e até milionários, mas primeiro temos que sofrer até entender o jogo sujo. Você quer fazer parte da elite? E dos 1% que ganha de verdade? Então assista esse vídeo até o fim. Essa é a sua única chance de sair do ciclo de percas. Você já percebeu que a maioria das pessoas que tenta viver de trade só quebra a banca? Isso não acontece por acaso. E nem pelo fato das pessoas serem burras ou incapazes. Em opções binárias, não é trader contra trader, é você contra a corretora. E elas têm uma arma secreta, um algoritmo inteligente que calcula exatamente onde a vela deve parar. E adivinha? É sempre onde a corretora vai lucrar. A maioria perde não porque é burra ou não tem controle das emoções, e sim porque não entende como o jogo é manipulado. E quem não manja? O resultado é zero. Hoje o que mais existe na internet são golpes, fraudes e falsas promessas. Eu já fui vítima disso. Sei bem como é frustrante investir tempo, Dinheiro e esperança em algo que não entrega nem o mínimo. Pessoas cobrando caro e vendendo ilusão.
e a gente cai nessas armadilhas justamente quando mais precisa. Mas não se desespere, Fica tranquilo. existe uma saída. O que você vai aprender aqui é fruto de anos de estudo, erros e acertos, até atingir o ápice, entender e explorar a falha do sistema ao seu favor. Todo sentimento e esforço deve ser canalizado. E foi exatamente isso que eu fiz. No método Novo Trader 01, você vai aprender o operacional mais avançado que existe. Como identificar a manipulação feita pela corretora. Como operar na mesma vela, com operações de compra e venda, ficando sempre protegido, minimizando as perdas e maximizando os ganhos. Não é só sobre fazer grana, é sobre deixar um legado. Você aprende a pensar como a corretora e a usar o jogo delas contra elas. Esse método foi criado para quem está começando agora e para quem já tem experiência e está cansado de perder dinheiro por causa da manipulação. Se vocês acham mesmo que eu sou exagerado, dá uma olhada só nesses resultados. E tem mais! Quem adquirir agora vai receber um bônus exclusivo, um curso completo de Price Action que, combinado com a estratégia principal, potencializa ainda mais os resultados. Começar até a colocar cota para mulher em universidade e no mercado de trabalho, no setor privado, aí veja bem como é que ficou a partir da terceira onda. A mulher, né, conforme ela vai sendo empoderada, a expectativa dela cresce cada vez mais. Por isso que surgiu essa regra 80-20, né? De 8 mulheres indo atrás de 2 ali que estão no topo. Chega mais ou menos nessa proporção. Então, quando chega na fase da terceira onda feminista, as mulheres estão mais exigentes ainda e frustradas porque elas não conseguem satisfazer a hipergamia delas tão facilmente quanto as mães e as avós delas conseguiam, certo? Os homens continuam tendo que competir com mulher por vagas e oportunidades de trabalho e de estudo, certo? E não só isso, o governo ainda está usando dinheiro público, né, recursos públicos, para ainda dar reserva de mercado para trabalho e estudo para as mulheres, certo? Então aí tu vê a avalanche desastrosa que chegou aí na terceira e quarta onda feminista. Então, de forma resumida, o negócio é basicamente isso, cara. É simplesmente tu tem que pegar e não é empoderar os homens, é simplesmente criar programas sociais, fazer uma mudança cultural para empoderar os homens, certo? Para levantar os homens. Não. Para tu empoderar os homens, tu só precisa tirar esse empoderamento artificial que foi feito nas mulheres nas últimas décadas. E simplesmente as mulheres elas foram elevadas ao mesmo nível que o homem artificialmente, usando recurso público, certo? Usando lei, usando canetaço. E a gente já viu a quantidade de resultado negativo que isso ocorreu na sociedade. Porque o feminismo ele se alimenta de dinheiro público, ele necessita do governo. Sem dinheiro público, sem governo, não existe feminismo. A mulher chega naquela situação natural que se ela quiser recursos e ela não quiser ter que conseguir esses recursos sozinhas, ela vai ter que ir atrás de um homem. Homens e mulheres se encontram, beleza, surgem famílias e surgem filhos. Então basicamente é isso. Para tu empoderar o homem, tu só precisa tirar um empoderamento artificial feito com recursos públicos das mulheres e simplesmente tudo chega na ordem natural. Basicamente esse é até um vídeo assim lá do primeiro ano do canal que eu coloquei, que era que se tu quer acabar com o feminismo, só precisa reduzir o Estado. É simples. Esse é o empoderamento masculino. Porque na verdade, o que o feminismo faz ali junto com o Estado? Ele usa os recursos de todos os homens extraídos através de impostos para simplesmente terceirizar o papel de protetor e provedor, certo? Via o Estado, usando recurso público. E a parte mais engraçada disso é que, assim, justamente pelo fato de estar tirando recursos desses homens, eles se tornam menos atraentes para as mulheres, eles têm menos oportunidade e capacidade de construir família e ter filhos, certo? E daí tu joga esses recursos em cima das mulheres e elas continuam reclamando, continuam insatisfeitas. Chega a ser cômico isso daí.